de R$259 mil para R$209 mil. E talvez um dos SUVs elétricos mais interessantes que a gente tem disponível no Brasil. A questão, pessoal, é que o Peugeot 2008, lançado ano passado aqui no nosso mercado, nessa carroceria 100% elétrica, acabou de ganhar um desconto interessante de R$50 mil a Peugeot. E claro, com certeza com uma relação com outras marcas que chegaram, né? Chinesas, BYD, enfim. E acabou que se tornou um SUV interessante de proposta, e exatamente por isso que eu estou trazendo esse vídeo dele aqui, para vocês conhecerem e tirarem as próprias conclusões. Então acho que de início tudo começa por esse estilo, que ele é diferenciado, né? Ele tem uma carroceria bonita, um design que é atualizado, é um design moderno da Peugeot. Ela nem oferece no 2008 normal essa carroceria. E ó, a chave de presença, ao mesmo tempo que tá num tom aí laranja, que lembra um pouquinho de marrom, teto em preto. Aqui a assinatura dele, né, que tem, que a gente chama de garra de leão, que é logo da Peugeot. E detalhe que nos elétricos e também acho que no 3008, não tenho certeza, tem aqui da mesma cor. E é um carro que se torna interessante por questões como 0 a 100 em 9 segundos, 136 cavalos e uma autonomia de até 345 km num perímetro urbano. Ou seja, se torna um SUV legal para você poder aí fazer um trajeto urbano e algumas viagens, ao mesmo tempo que é um carro que, ó, se você olhar aqui de lado, ó, ele tem uma proposta SUV. Não é um carro super grande, não, até dá pra gente dizer que ele tem uma semelhança com um crossover, mas pro uso urbano, se você pegar aqui a largura dele, que é tranquila, e junto do comprimento, ele vai na boa. E ainda você tem um espaço interno ok, também não maravilhoso, tá, pessoal? Mas que se torna uma opção interessante aí, e eu quero comentar um pouco sobre esse assunto. Ó, as lanternas traseiras aqui, bonitas, né? Peugeot ao centro. E aqui na dianteira já comentei com vocês, esse Peugeot aqui é da Peugeot Lelac aqui de Curitiba. E ó, as rodas, que eu até achei interessante, que parece que tem um parentesco aqui, não sei se tem uma capa, uma proteção, enfim, mas estamos por aí. E são aí 136 cavalos, 25 kg de torque. Digo assim, pessoal, que é um desempenho que ele é coerente para o uso na cidade. Ele não é um carro super forte, mas ele é um carro que, se botar ali no esporte, ele já vai ter uma entrega bem legal. E aí em estradas também dá conta, sem muita dificuldade, limite de 150 km por hora. E como vocês sabem, né, aqui a gente faz aquela avaliação eletrificada. Então eu já adianto aqui que, nesse caso, diferente de outros modelos como BYD Yuan, ou talvez até elétricos maiores como Volvo, esse cara aqui tem uma bateria menor, justamente porque ele é esse meio termo entre hatch com perua, com crossover. A bateria desse carro tem 50 kWh de capacidade. Para vocês terem a ideia, um Volvo XC40 de um motor tem 69 e um BYD Yuan tem ali na casa de 60 kWh, 65. Ou seja, a Peugeot tem aqui um carro que tem uma bateria menor e que é para bem e para mal. Como vocês podem ver, a autonomia é de 345 km, o que é talvez 100 km a menos do que carros elétricos maiores, mas tem um ponto que a bateria também carrega mais rápido, justamente por ela ser menor. Então, primeiro uma análise aqui da parte externa. Acho que vocês já deram uma boa olhada no carro junto comigo, ó. Aqui, ó, a gente tem um acabamentozinho diferente. O teto aqui, ele é em preto, um black piano aqui nas colunas. Vocês estão vendo que a chave fica abrindo e trancando porque, ó, esse carro aqui, a chave de presença é igual acontece nos Renault, ó. Eu saio de perto, tranca, eu chego perto, ele abre. E aí passando em uma análise mais detalhada de itens, é um carro que vai ter leitor de faixa, detector de colisão, farol alto automático. Ele tem nessa versão aqui os neblinas que funcionam na função cornering. Aqui, ó, Full LED, total full LED, né, pessoal? Retrovisores com rebatimento, e aqui também tem o ponto cego, vocês vão enxergar aqui. A maçaneta com abertura, né, por distância, que também dá para utilizar essa função aqui. Porta de recarga,
Sensor traseiro, dianteiro, câmera de ré que poderia ser 360 graus. E a moral da história é que é um bom misto aí de carro para você rodar numa cidade e distâncias não tão longas, na minha opinião. Na parte interna, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, tá até fazendo barulho porque tá com a luz acesa, mas pega no detalhe. A porta com um LEDzinho aqui, o banco, na minha opinião bonito, tá? E aqui atrás também um acabamento legal. Aqui vai ter o painel 3D, aqui vai ter a multimídia. E vem comigo dar uma olhada aqui no interior. Ó, vocês já conseguem ver que para entrar, isso é um detalhe legal. Ó, pessoal, eu vou entrar no carro, ó. Opa! Diferente, por ele não ser um SUV tão grande, vocês viram que eu preciso fazer um movimento de sentar para entrar, ó. Estão vendo? Diferente de SUVs maiores, esse carro aqui ele não é tão alto. Então já começa como um destaque. E aqui o visual, que claro, né, lembra bem a linha 208, com o volante aqui pequenininho, que também divide opiniões, porque, ó, nessa linha de visão tá um pouco na frente do painel. Multimídia aqui ao centro, os botões, um pouco do acabamento. E aqui, pessoal, eu acho que cabe um elogio, tá? Porque aqui no 2008 acontece algo que não acontece em todos os Peugeot, digamos assim. Esse é um carro importado. E esse é um carro que ele é o carro que é vendido na França. Então, pega o detalhe de acabamento. Aqui é macio. Aqui tem uma textura de muito bom gosto. Se você for ver aqui o arremate, bem legal. Aqui com uma linha em verde, também com um couro. Aqui os botões e tal. Aqui também volta a ser couro. Acho que aqui é plástico, mas enfim, normal, né? Porta de trás aí ele vai perder esse couro, mas ó o painel todo emborrachado, os bons apliques que ele tem aqui. Enfim, pessoal, eu acho que começa a fazer um pouco mais de sentido essa conversa do 2008 quando você dá uma olhada no que é o projeto. Vou ligar, pisa no freio, e aqui tem a peculiaridade de Peugeot. Para ligar, ó, não liga, ó. Tem que apertar e segurar. Provável que procedimento de segurança e tal, mas vem comigo dar uma olhada. Ó, painel, já ligou aqui, painel que ele é esse 3D. E para quem tem curiosidade, ele é 3D porque, ó, aqui tem uma tela inclinada, aí tem uma tela lá no fundo. Só que essa tela inclinada é porque, ó, tem um projetor aqui. Esse projetor projeta nessa tela. E aí, nesse caso, ó, o carro tá um pouco para frente, as informações estão no fundo. E conforme eu vou mudando os modos, ó, você encontra aqui outras opções. E aí, no mínimo, ele desliga o projetor. Vê se vocês conseguem ver. E agora eu vou ligar ele aqui com o pessoal, que aí eu tenho meus parâmetros de consumo e tal. Uma tela que, no melhor estilo francês de ser, também não é tão simples de ser utilizada. É um carro que ele, digamos, você usa, mas nem todos os botões fazem tanto sentido. Como aqui, ó, aqui passa as informações ali de cima e tal. Aí esse botão aqui do volante ele serve só para mexer na tela, botão de volume. Aqui você tem o botão de telefone, e esse aqui muda as emissoras, ó, de rádio e tal. Você consegue alterar aqui, ou a música, né? Passa a música. Aleta aqui com sensor de chuva, aleta aqui de seta, piloto automático, adaptativo, inclusive merece elogios, tá, pessoal? Piloto adaptativo semi-autônomo desse carro toca muito bem, ele vai lendo as faixas à frente, nota 10. Aqui, ó, você liga o piloto aqui, aí aqui você desliga o de faixa caso você não queira, e aqui aquele sensor de monitoramento interno e tal, que no caso não conheço muita gente que usa. Ponto positivo do 2008, ó, teto solar com abertura. Opa. O que não é algo tão comum em outros franceses, né? Tá chovendo, vamos fechar. Legal, né? Redinha podia ser elétrica, acho que vocês concordam comigo, né? Mas tudo bem. Quando a gente vem pra mídia, é a mídia que a gente conhece da linha Peugeot, só que maior, e ela tem o Apple CarPlay e tal. E ó, destaque, essa tela aqui, ó. Ó, aqui tá a bateria, aqui o motor elétrico. Quando eu tô andando, ele vai mostrando o fluxo, estatísticas de consumo. Eu levei para um pessoal testar, talvez se aparecer aí esteja mais alto. Banco com aquecimento, opção de rádio, navegação, carro, telefone, enfim, por aí vai. E aqui, opções do ar-condicionado, seta.
Aqui tem carregador por indução. Nesse aqui tem um USB-C só, não sei se nos mais novos tem mais. E ó, a transmissão, né? Aqui seletor de marcha, na verdade. PRND-B, o B ele vai freando. Aqui uma ideia de carbono, freio de mão. E aqui os modos que tem econômico, normal, esporte. Depois eu falo melhor, mas nesse carro funciona muito bem. Porque o esporte é muito esporte e o econômico é muito econômico. É legal isso. E aí, enfim, você tem um pouco do espaço. Que como eu comentei, é um carro que ele não é um SUV muito grande, mas ele fica no meio termo. Vou mostrar pra vocês como é que fica ali atrás. Ver se o carro não tá engatado, né, galera? Mas ó, deixa eu mostrar como é que fica aqui atrás. Vou abrir. Eu já falo um outro detalhe, mas ó, também luz de LED, um bom acabamento. Acho que isso é legal. E como eu falei ali, projeto europeu, a pegada é outra, né? E ó, pessoal, tá um pouco escuro, mas ó, acho que vocês conseguem ver. Pra cabeça tem um espaço bom. Se for muito alto, aí vai faltar um tanto talvez aqui atrás. Para as pernas, ok também, não sobra tanto. Cabe 3 aqui, digamos, com... não digo com muita folga, mas vai caber. Ó, tá um pouco escuro, mas vai caber. Aqui um pouco da parte traseira. E, enfim, não é um SUV do porte do Commander, por exemplo. Mas, ó, acho que já cumpri bem. E aí, quando você olha aqui na parte traseira, falei que a porta realmente não tem um acabamento tão interessante atrás, mas beleza. Um pouco de carbono, imitação de carbono, né, pessoal? Não vai ser carbono. E ó, mais um ponto. Esse aqui não tem bancos elétricos, mas nos 23 que estão vindo, ele tem banco elétrico. E a moral da história é que esse é um pouco do visual dele externo, interno. Eu vou sair para dar uma volta para vocês conhecerem. Mas agora eu queria fazer algumas considerações daquelas que vocês já conhecem, relacionadas a carro elétrico, que é a nossa proposta, né? E eu acho que tudo começa por aqui, ó, recarga. Quando eu abro, ó, eu tenho um padrão tipo 2 de recarga aqui em cima. E embaixo eu tenho recarga rápida. Até interessante que não tem a tampinha. E como é que vai funcionar a vida no 2008? Eu acho que é um ponto que ele é positivo, mas ao mesmo tempo ele não é tanto para algumas pessoas. Ponto positivo, eu falei que a bateria tem 50 kWh de capacidade. E aí você tem que pensar como se fosse um tanque de 50 litros, só que aqui é kWh. E com esses 50 kWh dá para rodar até 345 km com esse carro. Pelo ciclo WLTP, pelo Inmetro é 234, mas nos meus testes eu garanto 300, 310 na cidade. Na estrada talvez um pouco menos, mas como ele não consome tanto, talvez faça 280 na boa. Mas eu acho que o que eu queria falar mesmo de carro elétrico é que eu falei, são 50 kWh. Essa bateria, em casa, aqui no meu carregador, que inclusive fica, deixa pessoal, o carregador da GreenV, ela recarrega entre 7 kW por hora. Então ela vai carregar ali... Se são 7 por hora, se fosse 10 horas, se fosse em 10 horas carregaria 70, né? Como são 50 kWh, aí fica aí na casa de 7, 8 horas de recarga para você carregar ele aqui em casa, né? Claro, você tem as perdas que às vezes acontecem da rede e tal, mas é o carro que recarrega em 7 horas em casa com o carregador, que é um número ok, né? Mas em carregadores rápidos é interessante, porque ele suporta, e aqui, pessoal, é diferencial desse carro, porque não é tão comum. Ele suporta até 100 kWh de energia. E o que isso significa? Que na bateria de 50 kWh, aí a gente lembra do tanque, vamos até ver se dá para dar uma olhada nela aqui, turma. Ó, entram... aqui só dá para ver que é preto, mas a bateria tá ali. Entram 100 kWh na bateria de 50. E se você fizer uma conta, você tem cerca de 30 minutos para você encher ela inteira num posto de 100 kWh. E isso é muito legal, porque isso na prática vai acontecer, porque ela não é tão grande. Se você pegar carros maiores, tipo um Porsche Taycan, um e-tron, eles também vão ter números perto de 30 minutos, mas com carregadores ainda mais potentes. Esse aqui precisa de um carregador de 100 kW e os rápidos de estrada que estão surgindo, em geral, já tem 100. Então, isso é um ponto legal da gente ter essa análise relacionada a carro elétrico. Outro ponto, pessoal, que daí talvez o pessoal venha, né? Pô, mas é Peugeot, poxa, como que é a fama da Peugeot no Brasil e tal, né? Mas esse conjunto aqui, ele tem 136 cavalos e 35 de torque.
é o mesmo conjunto utilizado no Jeep Avenger novo, no Fiat 600e elétrico. Então é um conjunto que está sendo utilizado nos elétricos do grupo Stellantis. Então, assim, em termos de confiabilidade, você não vai ter muito problema, porque é o conjunto que vai estar em toda a linha grupo, como o mesmo 208 novo já tem 1.0 da Fiat. Então eu já tiro um pouco essa questão de problema. Outro detalhe é que talvez você me diga, pô, mas já lançou um novo desse lá fora, né, Matheus? Já lançou. E tem até mais potência, tem 20 cavalos, tem. Mas eles também vão continuar vendendo esse conjunto mais fraco lá por enquanto, porque conseguem oferecer um carro mais barato. E o novo ainda não chegou. E talvez, eu espero que eles mantenham esses 209 mil reais até para Peugeot se tornar competitiva, né, pessoal, no mercado de elétricos. Mas vamos ver se ela vai manter ou não. Gostaria muito, e deve chegar um novo. Mas hoje a realidade é que esse aqui tá por 209, tá? Então, acho que de considerações de carro elétrico e do carro é isso, né? Vou mostrar um pouco aqui o porta-malas, que peca em não ter abertura elétrica, como alguns 3008. E ó, tá aqui, com o espaço dele. Aqui com uma como a gente chama disso aqui? Uma prateleira, né? E lá embaixo aqui, vamos ver se eu consigo puxar tudo junto, pessoal. Consigo, ó. Estão vendo ali? Vai ter um carregador que nesse caso vem com o carro, mas não é comum. E aí já sabem, né? Minha dica de carregador é a GreenV. E do mesmo jeito que a minha dica de carregador é a GreenV, minha dica de transformador são os modelos da Unitrafo, tá vendo aqui? E por quê? Porque esse carro aqui, ele carrega em 7 kW em casa, né? Uma potência de entra 7 kW por hora. Mas esse carregador pode entregar até 22. E para isso eu preciso de transformador. Enfim, bora dar uma volta no carro, pessoal, e ver como é que é. Bora dar uma voltinha. Condição de chuva, um pouquinho diferente. Lembra que eu falei que, ó, se só apertar, não liga. Tem que pisar no freio, segurar. Costuma. E ó o nosso painel aqui. Aqui o Virtual Cockpit bem bonito. E que, se vocês olharem assim, fica um pouquinho próximo demais do volante. Aqui a mídia com várias informações legais. Estou numa condição de chuva porque ontem ficou muito escuro para terminar a gravação. Mas aqui eu acho que é até legal para vocês ouvirem um pouco de isolamento acústico, um pouco de como o carro se comporta. E se vocês derem uma olhada, tô até aqui numa condição de paralelepípedo, então dá para ouvir um pouco de suspensão. Que eu já adianto, ela é um pouquinho firme, mas isso é uma coisa meio dos Peugeot europeu mesmo. Então, bora dar uma volta. Como eu comentei, são 136 cavalos e 25 de torque. Eu acho que dirigindo eu consigo trazer alguns pontos legais. Para começo de conversa, ele tem aqui, né, tanto o D, né, o D de drive, e quando eu clico no B, o B de brake, né, que ele freia mais para carregar a bateria, como outros carros elétricos ou híbridos, né? De modo de condução tem econômico, normal e esportivo. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês para um detalhe quando eu ponho no esportivo, que ele fica bem mais agressivo que nos outros. E eu acho isso super legal, porque daí você tem realmente uma diferença grande de ajuste entre econômico e esportivo. Diferente de carros como os próprios Volvo, que você tem um modo só. E nesse aqui isso fica interessante, porque quando eu tô no Eco ele realmente consegue ser mais econômico, e no esportivo vice-versa. Descidinha, detalhe que no B aqui ele já freia bem mais, tá? Agora vamos tomar aquele cuidado, chuvinha e tal. Aqui o limpador pode ser automático, como pode não ser. Vamos raval. Como pode não ser, tem aqui os modos dele, tudo na letra. Funcionando bem a paletinha, tá, galera? Quem se liga nesses detalhes, eu achei que tá bem bacana. Como eu falei já no outro vídeo, esse carro aqui, ele é um projeto muito... tipicamente 2008 Peugeot europeu. E ele é um carro que ele é bem acabado, ele é silencioso, ele tem um desempenho condizente, um painel, um visual legal, uma mídia tamanho bom. Então eu acho que ele ganha muito por ser assim, sabe? A gente sabe que alguns outros modelos a combustão e tal, eles foram produzidos aqui, são produzidos aqui, e isso dá uma diferenciada, né? Mas não é o caso desse 2008. Isso eu acho que é um ponto bacana. Dirigindo, vocês devem estar notando aí, né? O volante é tipicamente esses volantes menores da Peugeot. E isso é muito legal, por um lado. Você tem a sensação que o carro
parece que ele tem um ângulo de esterço muito menor. Quando você mexe aqui, você tem, ó, fazer um pouco aqui, você tem a sensação de que por o volante ser mais curto, parece que ele é mais fácil de virar, ele vira mais rápido. Isso é uma coisa bacana. Ele também, por ser mais achatado, fica agradável até de você colocar a mão aqui em cima, dirigir. Ele tem uma empunhadura que ela parece que ela não é assim, ó. Ela é mais assim que você consegue ter mais conforto, que é bacana. Os bancos, não tenho o que falar, tá, pessoal? Bons. Ele não tem aquele... O 208 elétrico e o desse aqui 23, ele tem um tecido um pouquinho diferente. Lembra um Alcântara, é um pouquinho mais macio. Mas de qualquer forma, ele atende bem. Detalhes, aqui ele tem o kit ADAS quase completo. Então, ó, ele mostra ali a velocidade da via, como aqui ele lê as faixas, ele lê o carro da frente, ó. Vamos ver se o carro da frente aparece aqui ou se é só... Ó, apareceu. Aí ele mostra a distância do carro da frente. Aqui do lado esquerdo a autonomia, que no modo Eco está em 322 km. E em resumo, acho que ele é uma boa junção. Tem aqui o leitor de ponto cego, ele tem também... eu acho que ele tem aquele sistema reverso, não tenho certeza total disso, mas quando você está dando ré ele freia. E aqui todos os controles do piloto adaptativo ficam aqui do lado esquerdo. Vamos falar de andar? Agora eu estou no modo econômico, e o que é bacana? Você consegue notar nessa tela, ó, a bateria bem cheia, ela tá acho que com quase 100%. E aqui o motor, ó, quando tá verdinho é porque tá regenerando ou freando, então tá carregando a bateria. E quando tá azul é porque eu tô acelerando. E aqui no painel, ó, galera, dá pra botar também. Ó que legal que fica. Ó, dá pra botar o carrinho aparecendo aqui, como dá pra botar aqui a função do áudio, como dá pra botar a função do ar. Aqui, ó, o pisca. E a sensação dirigindo ele é de que é um carro muito agradável, assim. Se você somar, ele é gostoso de dirigir. Como eu já falei até antes, ele não é tão grande. E por ele não ser tão grande, ó, dá uma olhada aqui. Ele cabe legal dentro das faixas, é um carro que você não ocupa tanto espaço para rodar. E mesmo assim, ó, consegue ter uma ergonomia. Não é um carro para 5 adultos grandes, não, nem bem longe disso, na verdade. Mas é um carro que ele consegue atender bem a proposta de uso na cidade. Como eu falei, a autonomia aqui é de até 345 km, pelo Inmetro 230, mas a gente sabe que o Inmetro tem aí um fator de redução bem agressivo, né? O Inmetro testa o carro e aplica 30% de redução, mas o resumo é que ele faz até 345, vou dizer isso, dentro da cidade, para viajar uns 280, quase 300, então para andar aqui é ótimo. Para você viajar mais longe, é um carro que daí para viagens muito longes, eu acho que aí você tem que ver os carregadores, ver se vai dar para fazer tranquilo. Para viagens até 100 km, como aqui o litoral do Paraná, e como eu vou fazer hoje, vou fazer uma viagem, aí já é mais tranquilo. Porque daí, se você tiver uma viagem de 100, 150 km, regeneração, descida da serra, subida vai na boa. Enfim, pessoal, agora eu vou levar ele para um pouquinho de trecho de estrada. Acho que dá pra gente coletar algumas informações legais nesse perímetro. Tá chovendo bastante. E outro ponto, né? Acho que são 136 cavalos e 25 de torque. Isso causa, né, alguns comentários tipo, será que vai dar conta? Será que ele anda bem? E o resultado, que eu acho bem bacana, é que, como é elétrico, é um desempenho que quando se acelera ele é bem suficiente. Ele é bem dentro, ó. Deixa eu virar aqui só. Ó, eu tô a 30 por hora, quero chegar a 60, vou acelerar. É instantâneo, é em silêncio, é na hora. Então ele dá conta. Não é um desempenho super agressivo, não esperem isso dele. Talvez o 208 melhora um pouquinho, mas assim, pro uso ele já tá bem adequado. E como eu já falei, uma das grandes vantagens, olha, puxando a faixa aqui, uma das grandes vantagens, pessoal, é que como o motor é menor, a bateria também é menor, o consumo é menor, ele faz cerca de 14, 15 kWh a cada 100 km na cidade. Título de comparação, um Nissan Leaf vai fazer 12, um Audi e-tron 23. O e-tron aí é um elétrico gastão, né, pessoal, não tem como negar. E esse aqui faz uns 14, 15 e acaba que fica dentro aí de um regime econômico, ao mesmo tempo que você não precisa de uma bateria tão grande. Essa bateria aqui
tem 50 kWh de capacidade. E é aquela história, bateria menor carrega mais rápido em casa, mais rápido no carregador rápido. E fica interessante, o conjunto fica interessante, o que é diferente das baterias maiores, né? As baterias aí de 100 kWh, como quase a bateria do Audi e-tron, bateria de 111, a bateria do iX. Essa aqui de 50 vai carregar mais rápido em qualquer situação. E aí tem um detalhe, carrega em situações como, você tá com o carregador de tomada de 3 pinos, aqueles que chamam de emergencial, portátil. Inclusive a GreenV tem um, tá, galera? Como vai entrar 3 kWh, nesse aqui vai demorar o que ali? 16, 17 horas por aí, se a gente fizer uma conta rápida. Mas se você pegar um carro que tem uma bateria que é o dobro dessa, aí vão demorar 30, 40 horas. Então a vantagem da bateria menor é que ela vai ser mais fácil de ser carregada em várias situações, mesmo até com carregadores rápidos mais fracos, enfim. Vou levar ele para a estrada, fazer um 0 a 100zinho, fazer uma retomadinha para vocês entenderem ali, e a gente já continua essa conversa. Tô quase entrando na estrada, mas eu queria chamar a atenção de vocês agora para esse trecho que eu tô aqui, que é um trecho que tem um piso um pouquinho mais áspero e a suspensão, ela é como eu tinha comentado antes. Ela não dá pra dizer que ela é uma suspensão dura, mas ela é firminha. Ela é uma suspensão que ela não puxa tanto pro macio, como carros como os GWM que eu andei há pouco tempo, como carros como... A Volvo também não dá pra dizer que é tão macia, mas a BYD já puxa bem pro macio. Essa aqui não, ela já é um pouquinho mais firme, mas é bacana isso, porque ela dá uma sensação de segurança na direção, que eu acho legal, uma sensação do comportamento dele, que eu acho que dá um pouco mais de rigidez, sabe? A questão de sensação, questão de carroceria, ele até tem uma certa rolagem, mas bem dentro, assim, eu acho que o acerto do carro europeu, do Peugeot, ele é bacana nesse aspecto, sabe? Eu defino esse carro aqui como um carro que ele acerta muito para a faixa de preço agora de 209 mil reais, ele acerta muito mais do que erra. Assim, eu vou dizer que é um carro que ele erra muito pouco até, porque falta pouca coisa, se for ver. Talvez o ideal aqui para resolver tudo seria 100 km a mais de autonomia, uma abertura ali elétrica do porta-malas, não mais que isso, sabe, pessoal? Então eu acho que é um carro que a gente tem que olhar aí, pensando no mundo de elétricos, com uma atenção. Quando tava 259, aí já era muito perto do BYD, que tem bem mais autonomia. Aí eu já acho que a conversa muda, era perto do Volvo, que agora tá 299. Agora por 209, aí eu já acho que a gente entra numa conversa legal. Vamos mudar o modo? Aqui, ó. Só de eu pôr no normal, vamos ver a autonomia. A autonomia caiu 16 km. Quando eu ponho no Sport, a autonomia foi para 286. Então vejam que dá uma boa diferença aí, porque no Sport ele já fica bem mais agressivo. Mas bem, ó. Fica, até no Sport, esse é um carro que quando você tá andando no normal, você beleza. Aí quando você põe no Sport, você fala, porra, mas o carro tem mais potência do que parece. É interessante até. É uma sensação de potência bem justo, assim. Para quem já andou em Fiat 500 elétrico, já andou em Renault Zoe, esse carro aqui é um carro maior, mais pesado e tá dentro. Vamos tentar fazer um 0 a 100 nesse fim de chuva aqui, nessa quantidade de chuva de Curitiba. Acho que vai cantar um pouquinho, mas dá pra fazer. Aqui é ponto de ônibus, então também não atrapalha, porque já é um local próprio pra parar, né, galera? Modo Sport, vou pisar no freio. Olha, até deu uma inclinação. Olha, fica aqui. Ó, 3, 2, 1, foi. Ó, nem estacionou. Ó, 40, 60, 70, 90, 100. Ainda antes da descidinha. Galera, responde bem, tá? Assim, tá bem dentro do que a gente pode esperar aí do que a gente pode esperar de desempenho pro carro, tá? E acho que no final das contas, ó, tô a 110, vou acelerar. 120, 130... Sabe, o desempenho ele é muito coerente. Eu acho que esse carro aqui, essa é a definição. Ele é um carro equilibrado. Ele é um carro que ele entrega o tamanho legal, com desempenho legal, de tecnologia ele vai muito bem, tá? Talvez a mídia podia ser um pouquinho mais fácil de ser usada, não é a mais fácil do mundo. E dá pra ver até pela navegação aqui de fábrica, né? Não é das mais atualizadas. Mas já tem o Apple CarPlay, você consegue. Nesse aqui que é 22, 23, o Apple CarPlay é por fio. Não sei se no 23, 23 já é sem fio, tá? Mas o que é legal, 23, 23 tá vindo com banco elétrico. E bom, pessoal, acho que tá aí uma boa avaliação do 2008. Gosto do carro, recomendo o carro, tá?
Até já deixo uma ênfase aqui para Peugeot Lelac de Curitiba. Você quer conhecer, não tá acreditando no que eu tô falando ou quer ver na prática, visita eles, faz um test drive. Gosto do carro, recomendo. Talvez uma ressalva aí para autonomia, tá? Podia ter uns 100 km a mais, mas aí a bateria seria maior, seria mais caro, enfim. Acho que tá uma boa compra, uma boa análise. Acho que é um carro que ficou legal, tá, galera? Tô andando até na chuva aí e é isso. Então, pessoal, esse é o 2008 100% elétrico, que foi de 259 para 209 mil e que, na minha concepção, eu acho que foi um pouco do que eu busquei trazer nesse vídeo. Ele não é nem extremamente forte, nem extremamente grande, mas ele também não é fraco e ele também não é um carro que não é completo. Na verdade, ele é um baita do meio termo. Ele é um carro que ele é um SUV, tem um tamanho legal, até parece um SUV misturado com perua, tem um motor legal. É um carro que tem aí um baita nível de equipamento, tem todos os sistemas semi-autônomos, leitor de faixa, abertura sem chave, detector de ponto cego, tem um acabamento refinado, tem os LEDs de ambiente, teto solar com abertura, até diferente do 208, e daí são 136 cavalos, uma bateria de 50 kWh. Diria o seguinte, tá, pessoal? Na União fica um conjunto bacana, é um carro que eu tô aí recomendando, gosto do carro. Falei ali da Peugeot Lelac, se precisar, fala com eles para poder comprar o seu. Mas a gente faz um test drive, confirma se o que eu tô te falando é verdade ou não. E ó, eu inclusive vou viajar agora. Quem quiser acompanhar o Instagram da Electricar BR é o lugar certo. E vou botar ele para carregar enquanto isso, porque é aquela coisa, viajar de carro elétrico não custa nada estar sempre com bateria em excesso, porque a gente nunca sabe o que está por vir, né? Então, tá aqui conectado. Lá eu vou ter o meu carregador portátil que eu vou pegar inclusive, e eu também tenho um carregador lá próximo da viagem. Mas o resumo, pessoal, é isso. E aí, compraria 2008 100% elétrico? Ou tá esperando outro modelo? Ou pegaria outra opção? Conta aqui pra mim, aqui nos comentários.